Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para começar o trabalho da nossa segunda-feira. E como sempre a gente passa os recadinhos da casa, né, sempre é bom passar, embora a maior parte aqui já seja frequentador com isso, mas sempre tem gente nova e é bom a gente reforçar todos os trabalhos, né. Primeiro sejam bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez. E a casa funciona da seguinte forma, na verdade todos os dias tem palestras e passes, né. E o tipo de palestra, o horário está fixado no quadro, mas em geral às 20 horas e 10 minutos, o horário que a gente está começando hoje, né? O atendimento fraterno, que é o atendimento das pessoas que querem passar pelo nosso plantão de atendimento, ele começa meia hora antes das palestras, então 19h30, né? A pessoa estando aqui, ela é atendida pelo nosso, que a gente chama de plantão. O passe à distância também a gente costuma ressaltar que ele deve ser feito com a pessoa passando no plantão, porque antigamente muita gente vinha e a hora que entrava ali na câmara de passe pedia o passe à distância, mas ele tem que ser feito também passando antes no plantão, porque tem o cartãozinho por determinado tipo de passe, ok? Na área social, vamos falar do nosso trabalho, que a gente faz o trabalho maior, que é o atendimento de 80 famílias, as cestas básicas, né? Elas foram, por coincidência, cadastradas neste último sábado. Tivemos aqui, eu acho que deu umas 180 famílias, por aí. 192, né? Graças a Deus. Na vez passada foram 164 e agora 192 famílias. Então está aumentando. Mas, infelizmente, a casa tem uma limitação de atender 80, por enquanto, né? Era 70, já foi para 80, mas hoje está limitado em 80. E, então essas famílias são cadastradas, a gente vai fazer um processo seletivo para ver a que tem maior prioridade e começa essa distribuição dessa nova turma, né? E o que a gente pede, na verdade? Quem puder contribuir com a casa, né? Porque hoje a casa, ela basicamente monta as cestas baseadas nas doações das pessoas que frequentam e outras pessoas de fora que também podem doar. Então a gente sempre pede, quem puder contribuir, ajuda muito, né? Porque, na verdade, são 640 quilos de alimentos por mês. Então, para esse mês, a gente está pedindo arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Tá? Quem puder contribuir, ajuda bastante. E na área social também a gente faz o trabalho com os moradores de rua, que é a distribuição de lanche, todos os sábados, religiosamente, né? Não existe feriado, não existe Natal, não existe Ano Novo, todo sábado é feito esse trabalho. E, em geral, monta-se a partir das 4h30, 17 horas, 16h30, 17 horas, começa a montagem dos lanches aqui, né, das bebidas também. E aí a gente sai meio em carreata com os carros e vamos ali até o Carandiru distribuir. É um trabalho bastante gratificante, contato com essas pessoas é bem interessante. E também é aberto, quem quiser participar é só chegar no sábado aqui por volta das 16h30, ajudar na montagem e depois ajudar na distribuição, ok? Vou falar um pouquinho do livro Mirabelle também, que está aqui, né, exposto no cartaz. Ele já está no seu segundo volume, né, volume 2. Está aqui volume 1 e volume 2. Bastante interessante a história desse médium brasileiro, que muito contribuiu aí no desenvolvimento do espiritismo. Então, quem quiser conhecer essa história é muito interessante. Okay? E qualquer dúvida de tudo que eu falei, de horários, né, falar um pouquinho também, eu não comentei aqui, mas sexta-feira é feito um trabalho um pouco diferenciado. Ele é feito para dependentes químicos, né? E aí ele pode ser feito tanto com a presença do dependente químico, mas muitas vezes isso é difícil, ele pode ser feito à distância. Então, parente, amigo de um dependente químico que queira ajudar essa pessoa, mesmo que ela não queira comparecer, pode ser feito à distância. Tá? E esse trabalho é na sexta-feira. Então, todos esses horários estão fixados ali no quadro de aviso ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Ok? Então, agora, para a gente realmente iniciar o nosso trabalho, vamos fazer uma preparação. Vamos nos aproximar da corrente desta casa. Eu peço a vocês que fechem os olhos, respirem mais profundamente, se abstenham dos problemas cotidianos. Vamos deixar todos os nossos problemas diários para fora desta casa, para que possamos estar assim mais leves, mais fluidos, e dessa forma começar a nos conectar e a sentir a corrente desta casa,
a corrente dos mentores de luz que aqui trabalham, com tanto amor e carinho, a quem nós temos muito a agradecer, e que possamos, através dessa conexão, nos conectar à corrente do nosso Mestre Maior, dos seus espíritos de luz que trabalham próximos aqui da esfera terrestre, e possamos, assim, receber um trabalho de amor, de paz, de muita intuição e de aprendizado. Porque o que nós viemos aqui é aprender e seguir esse caminho maravilhoso de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós estamos com a palestra do nosso irmão Caetano, né, que eu fiz a minha colinha aqui, Relacionamentos Profundos, né, e do livro Todos Precisam de Paz na Alma, ok? Obrigado. Quem que não precisa, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que o Mestre, o Meigo Rabi, seja em nossos corações, nos trazendo alento e esperança, sempre esperança em dias melhores, não é isso? Muito bem, eu gostaria de iniciar hoje a minha palestra, esse nosso bate-papo. A gente chama de palestra por mero formalismo, tá, gente? Mas é um bate-papo, né? Um bate-papo entre amigos. A gente aproveita que estamos aqui reunidos nessa casa que se propõe a organizar as energias, né, para que aqueles que já se sentem necessitados dessas energias novas possam receber. E então a gente se reúne e a gente sabe que quando a gente se junta a gente potencializa, né, essas capacidades energéticas. E é bom que nós sempre estejamos discutindo assuntos que interessam ao nosso espírito imortal. E um desses assuntos que nos interessa é o trabalho. E eu queria, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo sobre relacionamentos, agradecer de coração, em nome de toda a diretoria da Casa do Caminho, a colaboração dos frequentadores e dos trabalhadores da Casa do Caminho, que estiveram presentes no recadastramento das famílias, bem como lá no bingo da Cotic. Ok? Muito obrigado pela colaboração, pela mão de obra, né? Tem mão de obra. Muitos foram servir, né, os lanches, né? Fernandão fez os lanches, né? Mas alguém tinha que distribuir os lanches, né? Então, muito obrigado, viu, meus amigos? É isso mesmo, é assim, esse trabalho, a gente pensa que é uma coisa assim banal, mas não é importantíssimo. A alma só se desenvolve através do trabalho, nos ensina os irmãos espirituais. Nós aprendemos, temos a teoria, estudamos, mas só vamos desenvolver as nossas habilidades realmente quando a gente se compromete, quando a gente se coloca no trabalho efetivamente, no trabalho real mesmo, botar a mão na massa, como se diz, ok? É aí que nós vamos aprender, né? Porque a gente esquece realmente os nossos problemas, esquecemos das nossas dificuldades, né? Vemos a dificuldade do outro e nos entregamos, e nesses momentos é que realmente estamos envolvidos naquele objetivo, que é o de ser útil. Olha que interessante, né, Fernando? É o de ser útil. Esse é o nosso objetivo aqui nesse plano, né? Todos nós somos úteis de alguma forma, né? Nas nossas profissões, nas nossas tarefas normais. Mas no trabalho voluntário é onde a gente mais percebe isso, né? Porque nós estamos ali pela nossa própria vontade, né? Que nós quisemos. Nós ficamos tocados pela necessidade interna de colaborar num trabalho que a gente está fazendo simplesmente porque quer fazer, porque sente que tem alguma função. E por isso que a gente agradece e enfatiza a riqueza desse trabalho. E convidamos a todos aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, né? Que acham que a vida não vale a pena, que esse mundo está indo para o buraco, não é verdade? A todos esses a casa convida, venham trabalhar, como convidou aqui o Ayrton. Venham fazer lanches, vamos distribuir ali para os nossos irmãos, né? Que às vezes não sabem se vão comer amanhã. Olha só, né? E eles vão lá com bastante carinho. Não levam só lanche, né? Não levam só o material, leva também o carinho, a amizade, né? Uma conversa, um abraço, né? Isso faz bem para nós, seres humanos, né? Não só para eles, mas para nós também. Muitas das vezes nós somos os maiores beneficiados, não é, Fernandinho? Né? Tem aí o Fernando, tem a Selma, né? Tem todo um grupo de trabalhadores aqui que está envolvido nesses trabalhos. E nós sentimos essa energia. Se você quer realmente se curar dos seus problemas de saúde, preocupações, depressão, escolha um trabalho que você goste, vá trabalhar, né? O Mauri até me perguntou, poxa, é cansado? Porque nós cantamos o bingo ontem lá, né? 4 horas de bingo, né, Beth?
foi 4 horas direto de bingo? Pois é, o negócio estava muito animado. Aí, como nós tínhamos trabalhado no cadastramento, perguntou, cansado? Não. Por quê? Nós somos energizados, a gente recebe toda a energia, né? Os irmãos espirituais que estão ali conosco preparam toda a atmosfera e energizam essa atmosfera e nos devolvem a energia que nós gastamos, ok? Então, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Tanto é que estamos aqui hoje, né? Tocando, estamos na segunda-feira, alegres e felizes, de novo, energizados, já tocamos o nosso dia de trabalho normal, já demos nossa colaboração no nosso trabalho normal e estamos aqui agora, nesta noite, nos oferecendo de novo para o trabalho, esse trabalho que é de compartilhar energia, né? Que é muito importante. Então é esse o trabalho da Casa Espírita, né? A Casa Espírita oferece essas oportunidades de trabalho para todas as aptidões. Então um gosta de cantar, o outro gosta de tocar, o outro gosta de fazer coisas manuais, não é isso? O outro gosta de mexer realmente com esse negócio de organizar alimentos, né? Tem o nosso amigo Akil, por exemplo, ele é um grande organizador, é engenheiro, o engenheiro gosta de tudo certinho. Então ele organiza tudo em planilhas, quer dizer, olha a habilidade do irmão, né? Aí formam-se as equipes, é assim que se formam as equipes de trabalho nas casas, né? Cada um com as suas habilidades, oferecendo aquilo que é seu, né? Aquilo que é dele, habilidades são coisas nossas, né? E ele oferece gratuitamente em favor de um trabalho que beneficia um número X de irmãos, né? Esse trabalho da COTIC, por exemplo, que é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, que tem 2 casas, uma no Horto Florestal e uma outra no Santa Terezinha, eles são especializados em atender crianças, principalmente com paralisia cerebral. Aquelas crianças que nascem e ninguém quer, os pais já não querem, as mães abandonam, né? Nos vários cantos do Brasil. Vai tudo lá para... Grande parte deles vem para a COTIC. Vem do Paraná, vem do Mato Grosso, vem de todo lugar do Brasil. E tudo legal, tudo com juízes no meio, aquela coisa, tudo legalizado, bonitinho, né? Lá também na COTIC, lá está a Anvisa, né, regulamentando, é um negócio organizado. Onde essas crianças vão encontrar um lar. Porque do contrário estariam abandonadas, né, ao léu. Não, estão lá, cuidadas, com pessoal especializado, né? Médicos especializados. Tem o Hospital São Paulo que atende, né? Tem 4 hospitais que atendem, a Clínica, o Hospital São Paulo e mais 2 que eu não lembro agora. E profissionais especializados que atendem essas crianças. E quando a gente vai lá visitar as crianças, a gente fica feliz, porque as crianças estão todas arrumadinhas, estão alimentadas, né? Estão felizes, né? E nós, como espíritas que somos, nós temos que ensinar isso, passar isso. Aquelas crianças estão em recuperação perispiritual, gente. Elas estão recuperando seus corpos espirituais. Em experiências passadas, elas se comprometeram muito, né? A ponto de macularem as suas matrizes, o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Hoje reflete no corpo físico. É isso que ensina a ciência espírita. Então, grande é a nossa alegria, não só por aquelas crianças estarem lá recebendo carinho, mas estão recuperando os seus corpos espirituais nessa encarnação. Muitos deles ficam pouco tempo na carne, é bem verdade. 15 anos, 20 anos, né? E tem que retornar à pátria espiritual. Mas aquele tempo que ela fica é importantíssimo para o espírito imortal. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão lá e ficam conduídos e vê as criancinhas, né, com os corpos imperfeitos, né? Gente, graças a Deus já tendo uma oportunidade, que aqueles que estão lá já estão, pela misericórdia divina, sendo dado a chance de eles recuperarem as suas matrizes espirituais. Essa que é a grande verdade. Está vendo? O pai, como diz os nossos irmãos espirituais, não abandona nenhum de seus filhos. E somos nós os agentes do pai. Então, o pessoal da COTIC, todos os colaboradores da COTIC, são os agentes divinos que o pai chama, convida para o trabalho fraterno, para recuperar os irmãos. Então, é semelhante cuidando de semelhante. Lei de Hahnemann, já ouviu falar de Hahnemann, né? Aquele alemão doido que inventou a homeopatia, né? Incompreendido até hoje. Hahnemann dizia que é semelhante curando semelhante nos elementos na homeopatia. Conosco, os seres humanos, é a mesma coisa. Somos nós que nos curamos. É semelhante curando semelhante. É por isso que nós não podemos nos furtar de oferecer a nossa contribuição quando fomos chamados, ok? Esse é o trabalho que é feito. E aí já entra no nosso tema, que é relacionamento. Por quê? Os relacionamentos estão ligados com a lei de sociedade. Tudo isso acontece, né? Casas espíritas, organizações, igrejas, várias filosofias, Rotary,
né, Lions Club, tudo acontece por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E nós nos organizamos para nos ajudarmos também, isso que é bacana, né? Não só nos organizamos para montar as nossas cidades, organizarmos em cidades, estados, países, né? E por fim montar todo o planeta Terra, né? Toda a sociedade montada no planeta Terra. Não. Essa é uma das funções, mas a gente principalmente se organiza em sociedade para nos ajudar. Olha que interessante. A gente não vê esse lado, né? A gente não pensa nesse lado, que nós estamos organizados para nos ajudar. E por quê? Porque a lei de sociedade, ela é uma lei divina, é uma das 10 leis morais. Então o homem, não é que ele está condenado a viver em sociedade. Ele foi pensado para viver em sociedade. Ele foi criado para viver em sociedade. Desde o nosso início, quando saímos da mão do Criador, nós vivemos em grandes sociedades. Então, quando nós chegamos na fase de espíritos individualizados, nós também continuamos. É uma lei. Tudo na natureza vive em sociedade. Vocês viram a sociedade das formigas? Vocês observaram? Funciona com harmonia perfeita. As abelhas, já viram? É o serviço que as abelhas prestam para a natureza. A gente não sabe a metade do que elas prestam, né? Só sabe que elas fazem mel, né? Só isso. Mas não, elas polinizam as flores, né? São responsáveis pela reprodução das plantas, né? E aí assim tantos outros, os insetos todos, que a gente não dá valor nenhum para os insetos, né? São sociedades organizadas também, né? Então, a natureza, ela é organizada em sociedade. Nos animais, então, nem se fale, né? E quando chega na fase humana, apenas aperfeiçoa essa coisa de viver em sociedade. Então, viver em sociedade é uma necessidade humana, a qual nenhum de nós pode fugir. Porque é ali, nesse contato, vivendo em sociedade, é que nós vamos exercitar todas as nossas potencialidades e capacidades e desenvolver a nossa inteligência. Essa é a função que está na base do conviver em sociedade. Ora, para viver em sociedade, nós temos que começar de um ponto. Onde começa a sociedade? Na família, não é isso? A família é a célula máter da sociedade, nos ensinam. É lá que nos unimos. Dois espíritos, né, se atraem. Essa é uma lei também universal, que é a lei de atração. Se atraem e se organizam para montar uma família. Começa a família, ok? É o primeiro relacionamento assim profundo que nós temos que nos acostumar, né, para entender o outro. Ali já começa um problema de relacionamento, não é assim? Pois é. Nos entendermos, compreender o objetivo dessa união, que às vezes a gente pensa que é playground, né? Casamento é playground, né? Não é, não é verdade? Quem pensa assim, no segundo dia já se decepciona, né? Porque já vai conhecer os cunhados, a sogra, aí já começa. Acabou a festa, começa a conhecer a rapaziada, né? Então, se nós pensarmos assim, realmente, essa coisa de se unir na célula máter, na família, seria um tormento, né? Se nós pensássemos que isso aí é só para o nosso prazer, mas não é, né? Nós estamos ali para nos reunir. E aqui vai outra informação no mundo espiritual. As famílias não se formam por acaso também. Todas elas estão ligadas a compromissos do passado, não é assim que nós aprendemos? Dificilmente nós nos unimos assim, aleatoriamente, ao acaso. Não existe o acaso na obra divina. O acaso é uma coisa da nossa cabeça, né? Desses cientistas malucos aí, né? Os materialistas. Os materialistas que acham que não existe uma organização por trás da natureza. Eles acham que as coisas são por acaso. O acaso inventou tudo. Mas os nossos irmãos espirituais maiores nos dizem que o acaso simplesmente não existe. O que existe é uma lei maior que tudo coordena. E quem coordena essas leis é a inteligência suprema do universo, que nós resumimos na palavra Deus. Isso? Perfeito? Muito bem. Entendido Deus aqui como a inteligência suprema do universo. Então a família é um desses relacionamentos, né, profundos. Duas almas
Então, não são duas pessoas, são duas almas que se fundem, né? Duas almas que se unem e se fundem, buscando objetivos comuns, para logo mais receber no seu seio, no seu meio, espíritos que o Pai também, obedecendo a leis pré-determinadas e programações reencarnacionistas, nos encaminha, são os nossos filhos. Perfeito? Outro relacionamento profundo aí que vai, de imediato, né? Nós já vamos entrar em contato com aquele serzinho indefeso que nos chega e vamos começar a estabelecer também relacionamento profundo com aquele ser. Todos. E aí eu lembro o Hermínio que dizia, os nossos filhos são espíritos. É outra coisa que nós temos que aprender, todos vocês que são pais, vocês têm que aprender que os filhos de vocês são criaturas divinas. Saíram da mão do Criador como você também saiu, né? E eles estão vindo no seu lar, naquele momento pré-determinado, seguindo uma programação para que você os oriente, né? Para que você os eduque, né? Aquela educação que a gente dá no lar. Então esses relacionamentos que o autor naquele texto, nos chama a atenção, são relacionamentos bastante profundos, são os primeiros, são os primordiais, né? E a partir dali da família nós vamos estendendo os nossos relacionamentos. Mas, para que a nossa família seja harmoniosa e nós tenhamos sucesso em todo o aprendizado que temos que realizar nesse pequeno núcleo, nós temos que estender a nossa consciência além da matéria. Saber que nós, estarmos conscientes que nós somos espíritos imortais e que estamos numa experiência em conjunto, uma experiência coletiva. Então, nessa experiência, não tem o maior ou o menor, o que sabe mais, o que sabe menos. Todos são iguais. Quando nós vimos para esse mundo aqui, esse mundo de provas e expiações, que é uma escola de segundo grau, tá? Porque o primeiro grau são os mundos primitivos, né? A de segundo grau são os mundos de provas e expiações. Nós estamos todos no mesmo nível. É como se fôssemos alunos lá no primeiro grau mesmo. Todos nós precisamos daquelas lições que nós vamos aprender ali com os nossos professores. Assim também é no planeta Terra, nesse atual nível evolutivo em que nos encontramos. Se estamos juntos, é porque precisamos dessas lições. E se estamos juntos, é porque tem algum motivo. Embora nem sempre saibamos, e é bom que não saiba os motivos. Porque se soubéssemos, talvez nós não enfrentaríamos as dificuldades e todas as atribulações que às vezes se apresentam. Se soubéssemos de antemão, nós possivelmente deixaríamos para depois, não é isso? Vocês todos têm família que se sabem como é que é difícil, realmente, os relacionamentos mais próximos, né? Tanto é que a doutrina espírita, os nossos irmãos espirituais, nos aconselham a começar o exercício da boa convivência no nosso lar. Ou seja, com os mais próximos, não é isso? Ou seja, onde os relacionamentos são mais próximos, mais profundos, né? No centro espírita, no trabalho, nas igrejas, no clube, são relacionamentos mais distantes, né? A gente não está ali enfronhado, ninguém sabe da vida, de tudo, os problemas internos de cada um. Mas na família não. Na família nós conhecemos. Temos a oportunidade de nos conhecer profundamente, não é isso? Como somos, como não somos, como agimos, assim, assado. O que o outro gosta, o que o outro não gosta, né? Não é assim ou não? Nas festinhas de família, alguém já fez um teste? Nossa, vai acontecer tal coisa, quer ver? Conheço fulano, né? É assim que a gente fala. Conheço cicrano. Olha, é bom não falar isso, hein? Não toque nesse assunto, porque cicrano já viu. A gente sabe, né? Nós somos psicólogos, né? Também, né? Vocês percebem que nós temos essas coisas dentro de nós? E nós exercitamos isso uns com os outros? Agora, isso é saudável, desde que nós tenhamos parâmetros. Que nós não nos arvoremos em juízes. Então aqui a gente entra na questão do relacionamento mesmo. Primeiro, a gente tem que se conscientizar que nós não somos nem mais nem menos que o nosso irmão que está junto conosco. Seja ele o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso filho. Ninguém é mais do que ninguém. E nem menos também. Somos todos iguais. Aprendizes. Segundo, nós não somos juízes. Não estamos aqui para ficar julgando um ou outro. Esse é o nosso grande problema.
Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para, se possível, tentar compreender e dirimir os problemas, resolver os problemas, principalmente no lar, que é o mais difícil, são os mais difíceis. Lá fora é fácil. A gente toma um café lá no trabalho, a gente resolve num café, não é verdade? Agora, em casa, não dá para resolver num café, não é verdade? É até perigoso resolver num café, porque um vai querer queimar o outro, não é isso? Por quê, gente? Porque a gente sabe, e os irmãos espirituais nos ensinam, que esses problemas de relacionamento já estão no nosso convívio há muito tempo. Não é a primeira vez que estamos juntos. E talvez nem será a última. Nós já estivemos juntos várias vezes. Essas rusgas que hoje nos incomodam foram criadas lá atrás, em experiências anteriores. Já pensaram nisso ou não? Quando a gente pensa nisso, a gente fica arrepiado, não é isso? Fala, meu Deus, meu Jesus. Mas é bom pensar nisso, porque se você tem problemas, se o outro tem problema, puta, eu também tenho. Então eu também tenho. Isso é se ver no outro, né? Se você é igual ao outro, se o outro é problemático, você também é. Só que como nós somos condescendentes para nós mesmos, nós não vemos nossos defeitos. Nós somos treinados, né? E o nosso orgulho dita isso para ver apenas o problema do outro, não é isso? É aquela historinha que o Akio contou aqui, daquela fila, né? Que a gente só vê a mochila nas costas do outro, né? Então, nos relacionamentos profundos, nos ensinam nossos irmãos espirituais que nós só vamos ter sucesso na equação desses problemas de forma mais ou menos definitiva na medida em que nós passarmos a querer entender o outro, como você se visse no outro, você se projetasse no outro, se colocasse no lugar do outro. Parece uma tarefa simples, mas não é. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente já sente o desconforto. E a gente pula rapidinho, né? Pá, não. Não dá. Mas esse é o exercício. E eu sei que muitas pessoas, às vezes, vêm aqui na casa e reclamam. Porque é isso ou aquilo. Mas colocam sempre fora. Não se colocam nunca no lugar do outro. Tanto é que quando ele fala assim, mas você já se colocou no lugar dele? Você já procurou pensar do ponto de vista dele? Não, nunca. E quando a pessoa faz esse exercício, começa a mudar a sua visão. Então esse é o grande segredo para a gente conviver melhor em nossas famílias, em nossos núcleos familiares. Tá? E a partir dali, realmente, começar a estender essa experiência de bem conviver com o resto da comunidade. O que nós estamos fazendo, e vocês podem perceber isso, é o inverso. A gente quer se dar bem aqui, né, fora, e chega lá em casa, tem problemas. Você sempre fala, por que eu convivo normalmente com as pessoas? E todo mundo me acha legal, né? Todo mundo me acha uma pessoa fantástica. Mas quando eu chego aqui eu tenho problema. Meus filhos não me entendem. A minha mulher não sei lá, ela não fecha comigo. Porque está acontecendo isso, meu querido. Você não está se colocando no lugar deles. Você está se projetando. Né? Você está projetando uma imagem de si mesmo, uma imagem de fora. Mas aqueles que estão convivendo contigo, eles conhecem você realmente como você é. Então vale a pena a gente parar um pouquinho e conversar um pouco melhor com essas pessoas. Okay? Chamar para um papo, para um café, sentar na mesa, vamos conversar, vamos resolver nossos probleminhas aqui, peraí, vamos começar. Resolver a gente não resolve, né? A gente sabe que a gente não resolve. Mas a gente começa pelo menos a discutir esses problemas. Nós temos que enfrentar. É isso que os irmãos espirituais nos convidam a fazer. E é por isso que, às vezes, a gente não gosta dos espíritos, né? O pessoal não gosta, às vezes, de falar com os espíritos, porque eles falam o que tem que ser necessário ser feito. E nós não queremos, no nosso comodismo e no nosso egoísmo, nós não queremos ouvir o que realmente precisa ser feito. A gente quer ouvir aquilo que nos agrada, não é isso? Quer ouvir o que nos agrada. Mas aquilo que nos agrada não resolve o problema. Por quê? Porque você continua com a sua visão estereotipada do outro, achando que está julgando. Você acha que o outro é que está fazendo um juízo imperfeito de você. Então, essa coisa dos relacionamentos
ela tem causado não só problemas seríssimos na sociedade e desagregação familiar, não é isso? O grande problema da desagregação familiar que ocorre hoje na nossa sociedade está aí. Por quê? Porque os espíritos estão vindo aos borbotões, né? Para a encarnação, para as experiências. Estamos num final de ciclo, né? O planeta está vivendo um final de ciclo e está fechando o período letivo. E as pessoas estão percebendo que não fizeram as suas lições de casa. E agora estão acelerando. Estão pedindo para encarnar o mais possível. Por quê? Porque o planeta, daqui a pouco, não vai mais receber certos espíritos que estão atrasados, né? Que não fizeram as suas provas, não fizeram a lição de casa. Perfeito? Então, tem uma corrida para a encarnação. E tem um desespero, uma ânsia de resolver as coisas. Porque pode parecer que não, mas nós internamente sentimos que a mudança está chegando. Essa coisa, ela é imperceptível, não é no nível consciencial. Se nós não pararmos para pensar, né, a gente não percebe que isso está acontecendo. A gente sente assim uma aflição dentro de nós e nós não percebemos que isso está conectado com as energias diferentes que estão chegando no planeta e que exigem mudança. Essas energias, elas estão mudando o padrão energético do planeta. E aqueles que não se harmonizarem, vai se sentir inquieto. Por quê? Porque não se harmoniza. Falta trabalho a fazer. É isso que os estudiosos já estão chamando a atenção, né? Há uma gama grande de estudiosos, né, psicólogos, pessoal da parapsicologia, que já está chamando a atenção, né, para esse novo estado energético em que o nosso planeta está sendo mergulhado. Essa luz, essa nova luz está vindo do centro da galáxia. Vocês já ouviram falar disso? Né? Nós estamos numa posição já em relação ao conjunto de astros da nossa galáxia, que estamos recebendo luz direto da galáxia, do centro da galáxia. É uma luz de teor diferente, é um setor diferente, e que exige modificação dentro de nós, mudanças psíquicas. Por isso que o Espiritismo veio há quase 150 anos atrás, no século XIX, e ele está preparando os espíritos para isso. Não é também, e aqui, novamente, não foi à toa que Kardec foi o escolhido para organizar todos esses ensinamentos, para esse grupo de almas que está encarnando no planeta e que necessita dessas lições. Vocês percebem? É por isso que foi mandado vários mestres, vários instrutores. Começou com Moisés, depois Jesus, né? Agora, os espíritos, né? Já alertando para isso, que o planeta ia mudar. E nós estamos despertando para isso, por isso que estamos aqui. Então, nós vamos sentindo uma aflição que nós não sabemos exatamente o que é. E a aflição é essa, é realinhamento. Por isso que nós temos que urgentemente repensar os nossos relacionamentos, nos alinharmos e nos entender que o outro também é um aluno como você, na mesma escola, necessitar da mesma lição. E essa lição é tão necessária para ele como para você. Ok? Pensando assim, se colocando no mesmo patamar do outro, você vai começar a se entender melhor. E vai abandonar aquele ranço de rebeldia, tão incrustado na nossa alma ainda rebelde, necessitada de lições, de refino. E nós reafirmamos, nós estamos aqui nos reprogramando. Nós já sabemos muita coisa, mas precisamos aprender muito mais e seguir muito mais. Caso contrário, nós nos candidataremos a perder realmente a vibração do planeta, que já vai vibrar em outro nível, e nós seremos obrigados a concordar em sermos transferidos para outras escolas. Não é isso que nos ensinam? Esse é o grande separação do joio e do trigo, ok? Então, meus queridos, o convite que o texto nos faz, que todos precisam de paz na alma, é justamente isso. E entendendo a alma aqui como espíritos imortais que somos. A alma é a nossa essência, nós somos alma. Alma é aquela centelha divina que saiu do Criador e que evolui, usando vários corpos, em vários mundos, em vários períodos. Então, nós temos que nos conscientizar
que nós somos alunos cósmicos. Se nós admitir isso, as coisas ficam mais fáceis, até nos entendermos com o nosso irmão. Porque ele também está nessa escola. Ele também está matriculado nessa escola. E ele também está recebendo as mesmas lições com os mesmos mestres. A diferença, às vezes, é que um, às vezes, está mais suscetível de receber a mensagem do que o outro. É por isso que nos relacionamos. E um ajuda o outro. Não é isso? Mas estamos todos na mesma escola. Não é bacana isso? Essa é a mensagem de esperança que os irmãos nos trazem, os superiores, avisando, olha, vocês são todos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus, que é o governador do planeta, estão na mesma escola juntos e como colegas de escola, vocês têm que se ajudarem. Em vez de se matarem, se ajudarem. Essa é a mensagem. Tá ok? Então, praticamente, a nossa família, o nosso núcleo, para que a gente possa transformar esse núcleo num núcleo de aprendizado e de mecanismo de evolução, nós temos que nos entender. Realmente nos colocando no lugar do outro. Parar um pouquinho. Baixar as armas. Sejamos os primeiros a depor as armas, ok? Eu lembro daquele desenho lá, Baixa as armas, mãe, né? Você ouviu falar? É da família Buscapé, não é isso? Baixa as armas, mãe, né? Ele podia chegar lá que ele já ia tirando. Às vezes nós somos assim, né? Botamos o pé em casa, um para falar nada, que a gente já está armado, já está, né, pronto para disparar. Gente, vamos baixar as armas, vamos nos desarmar. Né? Todos nós temos problemas, ok? Todos nós temos problemas. E o segredo está em querermos resolver esses problemas na mais perfeita harmonia. E aí, se vocês quiserem resolver o problema mais rápido, vocês vão trabalhar, como foi o convite que eu fiz para vocês. Vamos trabalhar como voluntários. Vocês vão ver que vocês não têm problemas. Quando a gente entra no universo dos outros nossos irmãos que estão em outros universos que a gente nem imagina, vocês vão perceber que o problema de vocês são muito pequenos. Muito pequenos, não é, Selminha? E aí a gente chega em casa já com outra visão, ok? Então esse é o recado da noite de hoje, para a gente refletir com muita tranquilidade. E já que estamos numa casa espírita, não adianta a gente repetir os erros do passado. Ir numa casa, só chega lá, ajoelhar, tomar a hóstia e ir embora para casa, não resolve. Não transforma, não te transforma. E nós precisamos nos transformar. E a gente só vai se transformar realmente num outro nível de consciência e de ação, na medida em que você se propõe a agir. Isso quem dizia, não sou eu, e não são os meus mentores que estão aqui, é Jesus. Jesus, o nosso mentor maior. Ele era o primeiro a agir. Vocês sabiam disso? Ele era o primeiro a agir. Não ficava mandando os apóstolos, faz isso, faz aquilo, você, faz... Não. Ele era o primeiro a fazer. Era o primeiro a fazer. O primeiro a levantar da cama. Era o primeiro a agir. Então, nós temos que agir, queridos. Temos que aprender a lição e colocar em prática, tá ok? E assim nós vamos conseguindo estruturar em nós, no nosso interior, essa consciência de nós mesmos, a consciência do nosso irmão e a necessidade de trabalharmos em conjunto. E o mais importante, trabalhar em conjunto e com harmonia, ok? Muita paz a todos. Hoje não tem pergunta, né? Relacionamento é uma coisa... Então, obrigado, Caetano, pela palestra, bastante interessante. Que realmente é um tema que acho que a gente leva a pensar bastante, né? E então a gente abre para alguém que queira fazer alguma pergunta, colocação sobre o tema, alguma coisa relativa a isso, tudo que o Caetano falou. Eu tenho uma ideia, eu acho que o relacionamento ele vem para você conforme aquilo que você tem que aprender naquele momento. Vamos supor, então, você, há 10 anos atrás, tinha uma preparação específica para uma determinada situação, aí você teve um relacionamento que veio de encontro ao que você estava preparado e também te proporcionando a oportunidade de aprender outras coisas. E aí você vai ficar um tempo
digerir todo aquele conhecimento e no futuro aí vai vir um outro desafio, mas não que ele venha tudo junto, né? Porque senão a pessoa também não dá conta de várias coisas, um pouquinho por parte, né? Aí vai. É por isso que falamos em programação, né? Tudo obedece a uma programação. Eu sei que às vezes é difícil entender, mas como acontece isso? Sim, existem setores especializados nas colônias, que são os departamentos de reencarnação. Né? Então tudo é estudado, as suas possibilidades, a tua musculatura espiritual, o que você aguenta, o que você não aguenta, né? Se você já pode equacionar um problema muito sério ou não. E às vezes vem uns presentinhos juntos também, que ninguém é de ferro, né? Aí o pessoal já aproveita. Então tudo isso é muito sério. E só nós, às vezes, ficamos na superfície das coisas, porque a gente não se propõe realmente a mergulhar nesse conhecimento, que é bem mais profundo do que nós imaginamos, não é isso? Às vezes, quando falamos em reencarnação, o pessoal já arrepia os cabelos, não é verdade? Mas a reencarnação é onde se explica tudo. Tudo está relacionado com as vidas sucessivas. É esse mecanismo de evolução do espírito imortal que vai nos explicando o porquê das coisas. Ali é que estão os porquês. Quando a gente entende que a nossa vida não começou aqui e que também não vai terminar aqui. E que esse povo, todos os irmãos que estão orbitam na nossa vida, são companheiros cósmicos também. Eles estão viajando com você e em cada experiência, nós juntos, por isso que aí é a lei de sociedade, juntos nós vamos colecionando experiências que são necessárias para a evolução de todos. Cada um pega o seu quinhão, né? É diferente os processos evolutivos, claro, mas cada um pega o seu quinhão nesses relacionamentos profundos. E daí vem a nossa responsabilidade. Por isso que nós não podemos brincar nos relacionamentos. É por isso que eu brinquei com a ideia de playground. As pessoas pensam que relacionamento é playground. Não é. Nós estamos lidando com pessoas, com o outro semelhante. E tudo que você fizer para o outro, depois você vai ter que responder. Perante Deus, Jesus? Não. Perante a você mesmo. Esse aqui é a grande verdade. Você, a tua consciência, você é uma consciência cósmica. Tudo fica gravado em você. É você que sabe que aquilo não é correto, não foi correto para com o irmão, e você é que vai se cobrar. E você é que vai pedir oportunidades para reparar aquilo. Por isso está aí, meus queridos, às vezes, as grandes dificuldades no seio da família, porque você pediu para reparar. Então está todo mundo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, por isso que nós temos que parar de reclamar e trabalhar, ok? Mais alguém? Nossa, agora foi... Foi fundo, né? Foi fundo, não foi? Tá todo mundo pensando. Pessoal, é assim? É, exatamente. Eu sei que essas pequenas verdades, né, que estão sendo reveladas agora, nesses véus que estão sendo tirados, não agradam muito a gente, não é verdade? Nosso egoísmo, às vezes, fala, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Mas é a grande realidade. É a grande realidade. E não adianta a gente... inventar fugas, né? Ah, não. Então, se é assim, eu vou deixar para a próxima, não é isso, certo? Vou deixar para a próxima porque, né? Essa não vai dar. Ok, você pode deixar para a próxima, ninguém vai te obrigar a fazer as lições agora. Livre-arbítrio. Só que você tem que ter consciência que isso vai retardar o seu processo evolutivo, ok? Isso é que nem escola, não é verdade? Você pode não fazer as provas, não querer fazer os exames e repetir de novo o ano. Só que os seus coleguinhas vão embora, não é isso? Avança no processo, aqueles que se esforçaram. E você vai ficando e vai se enrolando cada vez mais com outro tipo de pessoas que não estão tão bem relacionadas com você. E virar pra cá é uma coisa. O pessoal tem medo também. Quando vem pra cá, quer fugir. Exatamente. Mas a maioria tem medo. Exatamente. Exatamente, porque sabe que vai ter que enfrentar a si mesmo. Percebe? Vai ter que enfrentar aquelas coisas que ele tem que consertar, que ele tem que reparar. Né? Porque isso aqui é um mundo... né, de provas e expiações. É por isso que é uma escola para isso. Então, meus queridos, a doutrina chama a nossa atenção para essa nossa responsabilidade. Nós temos liberdade, sim, temos liberdade, mas também temos responsabilidade. E quem vai cobrar? Não é Deus, nem Jesus. Somos nós mesmos. A cobrança no outro plano é forte, né? A cobrança no outro plano é forte porque a nossa consciência livre do corpo físico, sem o peso do corpo físico que nos cria um peso, né, obstrui a nossa consciência, né, plena.
lá desperta plenamente e nós não vamos suportar essa plenitude de nós mesmos. Essa cobrança será assim, intensa. E nós não ficaremos em paz, é por isso que eles falam em paz. Nós não ficaremos em paz com a nossa consciência enquanto realmente não corrigirmos ou consertarmos as coisas que nós fizemos não muito corretas em relação ao nosso semelhante. Por isso que o nosso melhor bem é o nosso semelhante. Cuide do seu semelhante, ele é o seu melhor bem. Tá? Não é o seu carro nem sua casa, é o semelhante. Seu inimigo, né? Muito menos seu inimigo. O maior inimigo, queridos, é você mesmo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. O outro é o teu amigo. É ele que mostra as coisas que você tem que corrigir. Então, cuidado. As críticas, quando você recebe uma crítica, cuidado, porque geralmente o seu irmão está correto. Analise corretamente essa crítica, tá? Não refute de pronto. Medite nessa crítica. Talvez realmente você está precisando se refazer. Obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos. Opa, tem ali. Opa. Você estava falando da Cotique, e aí falou das crianças, das né? crianças. E a questão de ter dó em relação ao próximo, alguém que esteja doente ou numa condição de paralisia cerebral, isso para mim ainda é muito complexo, porque não deve ter dó do próximo, né? A gente vai lá, ajuda, né? Porque tem a questão de praticar a caridade e tal. Mas e essa questão da dó? Como é que fica? Porque dó é um sentimento... dó é um sentimento ruim, né? O cara tá lá mal. Isso para mim é muito complicado. O problema do dó, não devemos ter dó realmente dos nossos irmãos em processo de recuperação perispiritual. Por quê? Ele já está sendo auxiliado pelo plano superior. A dó, o problema do dó, do sentimento de dó, é que ele abaixa as nossas vibrações. Nós entramos num ambiente desse, em vez de emitir amor para aquelas crianças, fortaleza, né, para que eles consigam se fortalecer e levar adiante aquela experiência, porque estão conscientes. Os corpos não estão permitindo plena expressão, comunicação, mas eles estão conscientes, são espíritos imortais, né? As nossas energias têm que levar para eles um sentimento de fortaleza, de levar para eles ânimo, para que eles levem adiante aquele processo regenerativo, ok? Nós entramos com um processo de dó, nós abaixamos as energias. E isso eles sentem nos seus perispíritos. Por isso que a gente fala, né? Para não ficar com esse sentimento. Veja-os como espíritos imortais em recuperação e que já estão numa fase avançada de recuperação. Porque muitos estavam nas zonas inferiores no plano espiritual, muitos deles com o perispírito bem debilitado, né? Muitos próximos à ovoidização, que é um problema seríssimo, né? Então, um conselho que nós damos quando vocês vão visitar essas casas, em hospitais, não fiquem com dó dos nossos irmãos. São espíritos imortais que estão em recuperação, tá? Às vezes o corpo físico está indo embora, mas o importante é que o espírito está sendo recuperado, que é a nossa parte mais importante. Porque nós somos espíritos imortais. Vamos ter vários corpos, quantos corpos for necessário, tá? Mas a alma, nós, a ser inteira divina, essa sim, essa precisa se fortalecer e é a que se fortalece nesses processos. Ok, meus queridos? A prova deles é muito dura, né? Quanto mais dura a prova, mais rápida a recuperação. Exatamente. Não vem em partes. Exatamente, tá? Então, tenhamos fé na justiça divina. É aí que a justiça divina está se fazendo. Ou seja, ele pediu essa oportunidade e ele está se refazendo, né? E foi atendido, graças a Deus. Então é porque ele já modificou os seus pensamentos, não é isso? Não é uma penalidade. Não é penalidade, não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Quem nos castiga somos nós mesmos. A nossa própria consciência que nos castiga quando a gente não se propõe a corrigir o que nós mesmos desregulamos, ok? Caetano, só uma coisinha. No livro dos Espíritos tem algo que explica que é um corpo doente com uma alma sã. Que ele pediu para vir daquela forma para resgatar aquilo que tinha feito no homem inteiro. Exatamente. Isso existe em vários níveis, né? Quando ele realmente está consciente do que precisa ser resgatado, ele pede. Quando ele não tem nível consciente, ele sofre a lei de causa e efeito, né? É uma lei, não tem jeito, né? É compulsório que eles chamam. Mas é isso. Sempre o que é importante. Sempre a justiça do Pai está atuando ali. É isso que nós temos. Isso que é importante nós ficarmos bem interiorizados. A justiça divina está se fazendo
em todas as situações, ok? Por isso que nós temos que vibrar força, coragem para esses espíritos, para que eles levem adiante os seus processos regenerativos, assim como nós pedimos força para o Pai para levar os nossos processos de regeneração interior, que todos nós estamos fazendo esse processo de regeneração, em menor ou maior grau, não é verdade? Todos nós estamos nesse processo, ok? Então, força para todos nós, né? Isso aí. Obrigado. Muita paz a todos. Sejam felizes e uma boa semana para todo mundo. Bom, então agora vamos pensando em tudo de bom que aqui recebemos, essas palavras, essa intuição que esteve sobre o nosso irmão, e que tantas coisas boas nos trouxe para a gente pensar, né? Ele realmente usar esses ensinamentos, e neste momento agradecer realmente por tudo de bom que recebemos. E como eu sempre digo, né, agradecer pelo simples fato de estarmos aqui. Esse simples fato de sairmos das nossas casas, estarmos aqui, uma coisa tão simples e corriqueira, pensar em quantos irmãos, milhares de irmãos que não conseguem fazer isso. Né? Os irmãos que estão aprisionados, os irmãos que estão doentes. Às vezes o irmão tem fortunas e mais fortunas e está acamado e sabe que dali não sai mais. Daria toda a sua fortuna para vir até essa casa, para poder caminhar. Então vamos agradecer esse fato maravilhoso de estarmos aqui, recebendo tudo de bom que recebemos, sintonizados com essa corrente maravilhosa, e que possamos assim vibrar por esses irmãos que eu citei, que não podem estar, estão nos hospitais, estão nas ruas, estão nas prisões, não vamos julgar ninguém, vamos apenas vibrar positivo para eles. E vamos também vibrar por nós, pelos nossos mentores, esses seres de luz que nos acompanham nessa jornada com tanto amor e carinho, que possamos um dia retribuir tudo isso de bom que eles nos trazem. Vibrar também e agradecer aos mentores da casa, que nos ajudam no trabalho toda semana, todos os dias, e que possamos levar essa paz, essa luz para dentro dos nossos lares, que, como foi dito, é a célula-mãe da sociedade, e assim possamos nos harmonizar com que ali estejam lá dentro. Que assim seja, graças a Deus. Então, pedir a todos ficar em silêncio, a gente vai continuar os trabalhos lá na Câmara de Paz, ok? Obrigado e boa noite.